Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando ideias de mangás enviados por vocês lá no meu e-mail. Lembrando que se você quer ter a sua sinopse lida aqui, quer que ela entre na lista, não envie no meu Instagram, não envie no Gmail, não envie no Facebook, envie para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, contato@instintomangaka.com. É lá que eu faço toda a triagem lá das sinopses, coloco elas numa pasta específica dentro do e-mail e aí eu consigo ler em ordem. Então a ordem que eu leio é a ordem de recebimento. Por isso que eu não recebo elas de vários lugares, porque seria muito complicado de eu acertar a ordem que eu recebi, etc e tal. Ficaria muito complexo. Pelo e-mail, fazendo assim certinho, eu consigo garantir que eu estou lendo a sinopse de todo mundo que enviou, né, nesse processo certo e na ordem que foi enviado, para não passar alguém na frente de outra pessoa, como aconteceu bizarramente uma vez, que meu e-mail deu um bug e uma sinopse lá da frente veio pra antes. Mas daí foi bug do meu e-mail, não foi culpa minha. E antes de começar o vídeo eu quero dar um recado que se você perdeu o evento do Zero ao Mangá, que aconteceu dia 3 e 4 de março, também conhecido como essa última sexta-feira e esse sábado, né, alguns dias atrás, ele ainda está disponível, mas corre, entra aqui no canal e assiste essas aulas porque elas só vão ficar disponíveis até sexta-feira, dia 10. Dia 10? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui se eu não estou falando besteira. Dia 10, exatamente. Então, se você perdeu esse evento, corre, assiste aqui para você ter essa ideia, essa noção de qual é o passo a passo para fazer um mangá, porque muitas vezes a gente fica nessa dúvida, fica com várias ideias pairando na nossa cabeça, quer começar, mas de fato não consegue colocar aquilo ali no papel. É exatamente isso que a gente abordou nessas duas aulas. Além disso, o desconto no Jornada do Mangaka BR também só vai durar até dia 10. Então, se você está com vontade de fazer o seu primeiro mangá do zero ou evoluir o seu mangá, melhorar a qualidade dele, enfim, se você tem interesse em criar o seu próprio mangá, aproveita esse desconto no Jornada do Mangaka BR, porque esse preço não vai voltar. Depois do dia 10, o preço vai subir e ele não volta para esse patamar, que por sinal é mais baixo até do que estava antes do evento e antes dessa semana. Então, aproveite essas duas oportunidades, tanto da aula, que depois vai estar disponível só dentro do Jornada do Mangaka BR, e aproveita também para adquirir o curso, o Jornada do Mangaka BR. Inclusive, você vai poder ver a aula lá depois, caso você perca. Mas não perde o desconto. Ok, vamos começar. Então a primeira sinopse que eu tô lendo aqui é uma sinopse de membro. Se você quer ter a sua sinopse lida antes, aqui não entrar na fila, que tem atualmente 141 sinopses, seja um membro aqui do canal, porque você me dá uma força e tem a sua sinopse lida antes, além de ter acesso a alguns conteúdos exclusivos disponíveis só para os membros. Ou, como eu disse, link aqui na descrição, né, o processo aqui na descrição para você entrar aí na fila de 141 sinopses e ter ela analisada aqui. O nome da nossa primeira sinopse é Life Mais, ou Life Plus, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu gostei. Acho que é Life Plus, né? Porque senão seria Vida Mais. Enfim. Ano 2020. Males físicos e espirituais são libertados no mundo. Ok, libertos, né? Seria a expressão correta. Males físicos e espirituais são libertos no mundo, comandados por uma misteriosa figura. Anika Himei, uma falecida policial do início do século XX, retorna ao mundo como espírito, disposta a batalhar esse atual cataclisma global. Durante um combate contra uma alma violenta, Anika encontra Midoro Iwase, um jovem resignado com a vida, e luta para defendê-lo. Entretanto, em uma tentativa de deter os esforços estoicos de Anika, a misteriosa figura erroneamente toma Midoro como alvo de uma maldição. Seu corpo começa a envelhecer a uma taxa alarmante. Responsável pelo incidente, Anika inicia uma missão sobrenatural para prolongar a vida ingrata do jovem rapaz. Acho que eu consegui entender. O foco da história, então, seria a Anika se sentindo culpada por aquilo né, pelo que está acontecendo com o Midoro, e aí ir atrás da figura ou de algo do tipo para poder reverter isso. Isso coloca realmente uma sensação de maior pressão na Anika como personagem, porém eu digo que conforme eu estava lendo ali o início da sinopse, antes de falar sobre o lance da maldição, eu já tinha conseguido comprar uma ideia da Anika que seria muito interessante. Eu vou falar sobre ela aqui, né, porque eu achei interessante e talvez pode ser uma dica aí pro autor. Se o problema que está acontecendo na Terra foi os espíritos e monstros terem sido trazidos para a Terra, né, para o mundo dos vivos, etc.,
A Annika, ela seria parte desse problema de alguma forma. Por mais que ela esteja disposta a enfrentar esse problema, a enfrentar os monstros, a enfrentar ali os espíritos, etc., ela também não deixa de ser um espírito que está na Terra indevidamente, digamos assim. Então eu consigo entender, e acho que seria muito interessante de trabalhar, uma certa dinâmica moral na personagem, onde ela quer resolver esse problema, porém, ao mesmo passo que ela resolvendo esse problema, ela também se tira daquela posição. Afinal de contas, ela também está ali indevidamente. Então, resolver esse problema também significaria que ela iria sair do mundo. E para mim isso já é uma motivação muito interessante, um dilema muito interessante, se a gente, por exemplo, colocasse a Annika encontrando gente da família ou algo do tipo, apesar de que se ela morreu no século XX, né, então ela é do passado e tal. Assim, apesar de que isso também, ao meu ver, com base na história que eu vi aqui, não existe um motivo direto para ela precisar ser do século XX. Assim, não teve nada na história que me demonstrou, tipo assim, ela precisa ser do século XX por conta disso, porque a gente vai abordar um pouco dessa diferença entre como era a vida no século XX e como é agora no século XXI e tal. Enfim, são coisas que, na minha concepção, podem ser que enchem um pouco a história, mas que não são necessárias para a narrativa que a gente está precisando abordar, digamos assim, para o cerne da questão mesmo. Então vamos lá, nesse modelo onde eu imaginei, poderia ser sim uma policial do próprio século XXI, que de repente deixou uma filha ou algo do tipo para trás, né, morreu, e aí ela volta e nisso que ela volta, ela reencontra a filha, ou o Midoro é tipo o filho dela, crescido, etc, ou algo do tipo, né, ou até um neto, se quiser colocar realmente uma diferença ali de tempo maior, mas para esse modelo que eu estou falando aqui, pelo menos não seria necessário. E aí a Annika teria essa questão muito forte de tipo, pô, eu quero ficar aqui com meu filho, eu quero ficar aqui com meu neto, eu quero acompanhar, porém eu quero resolver esse problema. E aí ela ter essa dualidade em alguns momentos da história, onde ela desiste praticamente de resolver o problema e quer ficar ali com o neto e tudo mais, mas daí, né, por conta de problemas e por conta até de uma questão moral da própria personagem e ética, ela fala, não, eu não faço parte disso, ele precisa viver a vida dele, o meu tempo já passou, eu tenho que ser grata pelo pouco tempo, por ter tido essa experiência de encontrar ele, de rever ele, de ver ele crescido e se tornando uma pessoa, um homem maduro, independente, etc. Vou cumprir essa missão porque vai ser melhor para o mundo, vai ser melhor para todos, apesar de eu particularmente ficar triste de ter que me despedir do meu filho, meu neto, etc. Qualquer coisa desse tipo. Então, para mim isso seria uma história fechada muito bem feita, muito bem construída ali, sem a gente precisar de um cerne muito maior ou de outros ganchos que enfatizem essa vontade da personagem de acabar com a tal figura misteriosa. Porque ela já teria, a partir do momento que ela está ali resolvendo esse problema e que ela acha que a questão dos espíritos e monstros estarem no mundo é sim um problema que precisa ser resolvido. Mas daí ela tem uma questão moral ali, onde deixa essa motivação dela mais dúbia do tipo, pô, eu quero muito isso, porém, conseguir isso também faz eu ganhar de brinde uma coisa que eu não quero, eu tenho que pagar um preço alto para conquistar isso que eu acho moralmente certo. É muito interessante essa questão e essa dinâmica. Agora, indo mais para o que está aqui na segunda parte, estou dividindo como se a sinopse fossem duas histórias diferentes, que eu acho que poderia também funcionar como duas histórias diferentes, numa outra versão, onde ela teria essa responsabilidade sobre o Midoro ter recebido essa maldição e ela teria uma corrida contra o tempo para resolver essa questão também como eu posso dizer, e reverter isso que ela acredita ser culpa dela. No caso aqui, o Midoro não tendo nenhuma relação direta com ela ou algo do tipo, precisaria colocar essa noção de responsabilidade nela muito mais forte e colocar também qual seria a importância do próprio Midoro na história, qual que seria o papel que ele iria tomar nessa história, porque fala que ela tenta defender. Ela defende só porque tipo, ele estava em defesa, ela foi defender igual ela defende qualquer um, ou teve alguma coisa a mais, ou ele, sabe, eu não consigo ver aqui a construção da personalidade do Midori como que ele vai ser importante para a história, além de ser simplesmente vamos dizer assim, o gatilho que coloca não é nem o gatilho que coloca a Annika na trama, porque ela já estava nessa trama antes. Ela é o gatilho que acelera, digamos assim, a trama de acontecer.
Eu acho interessante, acho uma missão interessante. Eu até diria que se a ideia é fazer uma série um pouco maior, eu dividiria um pouco o papel desses personagens. Eu colocaria um personagem que talvez tivesse esse dilema, porque eu acho que é um dilema muito interessante. Esse que eu abordei antes, né? Mais cedo aqui. E colocaria outro personagem que teria essa relação com algum personagem que sofreu uma maldição no lugar dele e tal. Eu acho que daria para trabalhar esses personagens e ver quem que seria o personagem mais interessante para ser o protagonista nesse caso. E eu acho que o personagem mais interessante para ser o protagonista nesse caso seria o personagem que iria passar por um arco mais completo, mais complexo e, portanto, que o leitor iria se identificar mais e sentir mais pelo personagem. E aí, no caso, eu acho que essa personagem que teria essa dinâmica de eu quero realizar isso porque eu acho certo, porém eu vou ter que pagar um preço muito alto e eu vou ter que estar disposto a pagar esse preço, é um arco mais interessante do que, eu tive essa culpa aqui, mas foi um mal entendido, então não é que foi culpa minha, não é culpa da personagem de verdade. O cara já é um vilão e ele ia fazer aquilo com pessoas independentes. A questão aqui realmente é ela ter salvo o cara, fez o vilão enxergar ele como um alvo, mas ao mesmo tempo se ela não tivesse salvo ele, talvez ele teria sido morto pelo espírito, sabe? Então assim, a personagem pode ter se sentir muito culpada, mas o leitor consegue entender que ela não é culpada. Então o dilema fica muito mais dentro da personagem do que no leitor. Já nesse outro modelo, né, que eu falei até agora, falei agora há pouco, o leitor também carregaria, claro, se a história é bem construída, se a relação da personagem ali que voltou com o familiar ou ente querido, etc., fosse bem construída, o leitor também ficaria no mesmo dilema, do tipo, pô, não vai não, fica aí e tal, aproveita e tal, tipo, pro leitor realmente sentir como se, tipo assim, se você aí tivesse que fazer essa mesma escolha entre algo que você acha moralmente certo e ficar com alguém que você ama muito, o que você escolheria? Esse é um dilema difícil para uma pessoa resolver. E aí eu acho que teria essa conexão muito mais. E, honestamente, aqui eu também acho que combinaria muito mais com o título Life Plus ou Vida Mais, né? Então, é uma pessoa que quer ter uma sobrevida para poder viver algo ali que ela não teve a chance de viver. Você coloca ali que ela foi assassinada, ou que foi um acidente, sabe? Não que ela morreu de velhice, ou por alguma doença ou algo do tipo, mas aquele lance mesmo de vida cortada, sabe? Da pessoa que tinha planos, várias metas, várias coisas que ela queria fazer e teve o seu destino interrompido ali. Eu acho que daria essa questão ainda mais e funcionaria muito bem com o título. Então, eu colocaria a figura de culpa num personagem mais secundário, que iria ter um arco interessante também de ser trabalhado dele se livrar dessa culpa, mas eu deixaria uma personagem com um dilema muito mais forte e mais central para a trama ali, como foco mesmo narrativo da ideia. O nome da nossa próxima sinopse, acredito eu, é Kiara. O autor colocou entre parênteses Kiara no topo da sinopse, então eu vou chutar que esse seja o nome. Vamos lá. Após uma longa guerra entre o exército de Ravi e Valentino, a pintora e escultora de 17 anos, já dá para ser pintora e escultora com 17 anos, Kiara Kaur, filha de Ravi e sobrinha de Valentino, então a guerra é entre os irmãos, né, pelo que eu consegui entender, foge da península oriental de Camurra e vai para Century City, em busca de reconhecimento às suas obras artísticas. Entre eles, a escultura, o alerião de bronze e a pintura Inurian et Rectum. Eu acho que isso aqui é latim, enfim. Lá, conhece uma estudante de 15 anos, Melina Wayne, e as duas estabelecem um laço forte de amor e amizade, mas Kiara é frequentemente violada verbalmente e fisicamente por Joshua West, Muralha. O apelido do cara é Muralha? Eu não entendi. E Helena Hills, por ser apenas uma jovem oriental. Não é apenas Melina que a acolhe e a ajuda, mas também um conselheiro portador de transtorno de bipolaridade e uma personalidade espontânea, o Momus, e uma vidente curandeira cheia de mistérios orientada pelo conselheiro Unushka. Ok. Mas Century City é invadida pela Timurti Nihaya, grupo de 3 membros que se rebelaram contra Camurra, que tem como objetivo de furtar as obras de Kiara, sequestrar e aniquilar a artista. A partir de então, Kiara e Melina começam uma jornada para o fim de um episódio de violação e preconceito e para o fim da Guerra de Camurra. Eu tenho que dizer que eu achei a história meio confusa no seu objetivo, né? Quando eu falo assim, a gente vai criar uma história, a gente precisa saber, eu quero contar uma história sobre o quê? Tanto que na sinopse anterior eu falei, então é a história sobre isso, né? Tipo,
É muito importante o autor ter muito claro qual é a história que ele quer contar. A história é sobre o quê? Então aqui eu fui apresentado a vários contextos diferentes e nenhum deles me diz exatamente qual que seria o objetivo central da história, porque cada um deles me parece ser um objetivo em si só. Então, por um lado, eu tenho o lance da guerra. A guerra não aparentou interferir na vida da Kiara ou ser importante para ela até o momento do final. E aí, quando chega no final, fala, eles vão começar uma jornada tal de preconceito, blá blá blá, para o fim da guerra. Mas o objetivo dela era ter suas obras artísticas reconhecidas. Mas se ela vai acabar com a guerra, sabe? Uma coisa pra mim não tem muito sentido com a outra. E principalmente se a Century City, uma cidade inteira, é invadida por um grupo que se rebelou e tal, e o objetivo deles é furtar as obras da Kiara, quer dizer, então ela já teve as obras mega reconhecidas, porque caramba, invadiram uma cidade por causa das obras dessa menina, sabe? É uma coisa assim que, tipo, algumas dessas ideias não estão batendo. É o que eu falo, é importante definir qual que é o objetivo aqui. A gente vai falar sobre uma história de uma jornada artística onde a personagem vai passar por todos os dramas e problemas, e aí fala sobre violação, preconceito, etc. Apesar de que violação aqui, no caso, violação verbal seria crítica, né? Eu acho que seria a palavra mais adequada aqui, porque violação fica parecendo um negócio muito incisivo e até tem outros significados, né? Somente quando a gente está falando aqui da língua portuguesa, ou como a gente tem usado, né? Enfim, que podem levar para um outro lado, e quando a gente está falando de 17 anos, a gente acende uma luz de alerta aqui. Então, nesse caso, eu preferiria usar a palavra crítica e tal, ou crítica destrutiva, ou hate, ódio, enfim. De qualquer modo, precisa entender se a jornada da personagem é acabar com a guerra, ou a jornada da personagem é a jornada artística de ter reconhecimento por suas obras. Porque uma jornada, para mim, não está casando com a outra. Tem como juntar essas duas jornadas de maneira que elas se conversem? Eu acho que tem. Porém, aí eu não colocaria como objetivo desse grupo, Trimurti Nihaya, roubar as obras dela. Porque aí ela não está passando pela jornada artística. Como eu acho que a gente poderia juntar o lance da guerra com a jornada artística? Primeiro, ela é filha de um dos caras que é o líder dos exércitos. Então o cara é muito importante. Ela é muito, provavelmente, rica e muito conhecida, talvez, e famosa de repente, enfim. Então ela tem uma vida de privilégio, uma vida ali dentro desse contexto da sociedade, mesmo dentro do contexto da guerra, ela tem uma vida muito privilegiada. E até, talvez por conta de ter essa vida privilegiada, que ela conseguiu ser uma pintora e uma escultora só aos 17 anos, porque ela pôde simplesmente se dedicar a isso desde pequeno. O lance, talvez, da busca dela pela arte, dentro desse contexto de guerra, seja que ela quer ter o reconhecimento pela qualidade do seu trabalho e não por ser filha do cara lá. Aí, o que o contexto da guerra pode interferir nessa jornada artística da personagem? Ela pode querer ir para o outro território. Eu acho, novamente, estranho a necessidade de ela ser sobrinha do outro cara da guerra. Então, você tem duas cidades que estão em guerra, essas duas cidades precisam ser irmãs, sendo que uma é oriental e outra ocidental, são irmãos, um oriental e outro ocidental, não consegui entender muito isso. E aí entra aquele negócio, assim, claro, a sinopse ela tá falando por cima da história. Não, ali tá sendo meio superficial e tal, mas quando eu digo isso, eu quero dizer que eu não sei se para a história que vai ser contada, e aí eu volto para aquele ponto de qual história, qual é o objetivo aqui do autor em contar essa história, se é necessário ela ser sobrinha do outro cara, sabe? Se isso contribui, tipo assim, ela precisa ser sobrinha do outro cara por causa disso que vai acontecer. Talvez o autor tenha pensado, mas sempre como autor também é interessante a gente se questionar esse tipo, mas peraí, isso que eu pensei é só porque eu pensei desse jeito, ou isso contribui de fato para a história que eu tô contando? Porque muitas vezes fala assim, ela precisa ser sobrinha porque ela vai ser sequestrada pelo tio e não sei o que, e fala, tá, mas se o cara não fosse tio dela, ele também poderia sequestrar ela. Você fala, mas daí porque ela vai ter que confiar, ela vai confiar nele e tal. Você fala, mas ela confiaria num cara que tá contra o pai dela na guerra? Talvez se ela tivesse contra o pai, ou algo assim. Aí beleza, mas daí faria a diferença ser o tio? Não sei. E aí, então, são várias questões que a gente vai se perguntando como autor para colocar o que é importante para a história dentro da história, e aí não fazer aquele negócio que eu falei, às vezes, de inchar a história, ou colocar informações que vão mais despertar dúvida na cabeça do leitor do que imersão dentro da história, entendimento, etc. Voltando aqui.
Aí vamos supor que a Chiara, então, não quer... Ela sabe que ela nunca vai ter as obras dela reconhecidas, ela nunca vai ser, de fato, reconhecida como uma artista ali no reino onde ela é a princesa, praticamente, vai imaginando que seria uma monarquia, onde ela é a princesa, porque o fato de ela ser a princesa, e pelo que eu entendi ela é, né, já que a guerra entre dois exércitos dessas duas cidades e, enfim, ela é filha e sobrinha dos caras, ela acaba tendo ali todos os mimos e etc por ser a princesa. Então todo mundo vai falar que ela realmente é a melhor artista do mundo, etc, blá 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 blá, porque quer bajular ela para poder ter favores do rei, etc, toda essa fita. Beleza. Então ela fala, não quero, eu quero que as pessoas avaliem minha arte pela arte e não pelo meu nome, não por quem eu sou. Então eu vou para esse outro reino que está em guerra com o meu, vou fingir que eu sou uma artista normal e vou passar pela lamúria, pelo trabalho, pelos problemas, por todo o caminho árduo de um artista normal e desconhecido. E aí, beleza, ela pode ir, e aí a gente tem a jornada artística da personagem, e aí em algum determinado momento podem descobrir que ela é filha do outro rei, etc. Aí quererem sequestrar ela, não tem a ver necessariamente com roubar as obras dela ou algo assim, porque daí pra mim seria dar uma importância muito grande e seria como se a personagem já tivesse realizado o objetivo dela antes da história terminar. E em geral é interessante que o personagem só realize seu objetivo quando a história chegar no fim ali. Então sequestrar ela, etc, ou algo assim, e aí ela de alguma forma ter que lidar com essa situação que vai, sei lá, pode ser quando ela, por exemplo, isso aí pode acontecer em um momento onde ela finalmente ia ter de fato as obras dela reconhecidas ali. Então ela passou por vários problemas, as obras dela iam ser reconhecidas, e aí ela acaba sendo sequestrada e acaba sendo vista como a princesa, etc e tudo mais. E aí isso pode acontecer em paralelo no sentido de, tipo, ser até uma espécie de crítica. No sentido de que vai acontecer, sei lá, a exposição dos trabalhos dela, e a exposição é um sucesso, mas logo depois da exposição, ou tipo, ela é um sucesso variado, digamos assim, um sucesso médio, um sucesso que é considerado um sucesso talvez para os amigos que estão junto com ela ali, né? Como o tal do Momos, da Anushka e da Melina, é visto como um sucesso, mas a própria Chiara não presenciou isso porque ela tinha sido levada e tal pelo tio, que nesse caso da história que eu estou imaginando não precisa necessariamente ser tio, pelo tal do Valentino. E aí quando descobrem de repente que ela é a princesa, que não sei o que, um monte de coisa assim, aí de repente aí sim a arte dela vai ser muito mais vendida, não sei o que e tudo mais. E isso fica aquela crítica de, tipo, as pessoas estão comprando a arte pela arte, tipo, algumas pessoas realmente gostaram, ou estão comprando só pelo status, e eu acho que isso seria uma discussão interessante, a gente focaria na parte da arte. A guerra interferiria nessa trama, porém, não seria uma trama para acabar com a guerra. Aí, no meu caso, se fosse uma trama para acabar com a guerra, precisaria desenvolver uma outra personagem que tem talvez outro desejo ou algo assim, e aí ter esse objetivo. Mas pra mim são duas tramas que não se conversam diretamente. Eu acho que dá pra encaixar o contexto artístico com o contexto da guerra, mas daí precisa definir novamente qual a história está sendo contada. É a história de uma artista que está buscando reconhecimento, ou é uma história de uma jovem princesa que quer acabar com uma guerra entre seus parentes, ou algo do tipo. Nossa próxima sinopse tá bem grande e, pelo que eu entendi, o autor ele tá mais descrevendo o início da história do que realmente fazendo ali um compilado de quais são os acontecimentos. Ele já falou que ele tem um roteiro para mais ou menos 4 ou 5 capítulos, então seria ali uma minissérie. Eu vou ler aqui o início e um pouco do final pra gente captar a ideia, porque ler tudo iria tomar muito tempo e aí eu teria que encurtar a análise. Eu acho mais interessante a gente aumentar a análise enquanto diminui um pouco o tempo que a sinopse vai, porque, como eu disse, é uma descrição do começo, então nem tudo que está aqui é extremamente necessário para a gente entender para onde é que essa história vai. O nome é Feel Our Pain. Tipo, sinta nossa dor, mas tá tipo sinta, e aí 2 pontos, nossa dor. Eu não entendi um pouco essa escolha de ter os 2 pontos ali. E eu acho que fica muito legal o nome em português, Sinta Nossa Dor. Muito legal mesmo, por sinal. Liam é um jovem otaku, depressivo e sem amigos que sofre bullying na escola e não tem uma boa relação com seus pais. E que por ter passado grande parte da vida sozinho e isolado, ele desenvolveu uma grande apatia por tudo e todos, vivendo cada vez mais, eu imagino, na inércia e sem grandes objetivos ou ambições. Certo dia, voltando da escola,
ele acaba sendo encurralado por alguns valentões e acaba por precisar fugir. Porém, durante a fuga, algo trágico acaba acontecendo e ele acaba sendo atropelado violentamente por um caminhão. Completamente destruído e à beira da morte no meio da rua, ele não entende porque tinha que passar por tudo aquilo, tudo que ele queria, blá 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 blá, ok? Agora ele estava à beira da morte por culpa dessas mesmas pessoas que por algum motivo... Ok, basicamente ele acorda, ele morre, aí ele acorda, vê uma menina, o Liam, vira um urso de pelúcia. Essa menina explica que ele foi um fruto de um feitiço muito raro e difícil. Ok. Tá, ele foi reencarnado em outro mundo como um boneco voodoo e tinha o poder de fazer as pessoas sentirem tudo o que acontecesse com ele. É um boneco voodoo. A bruxa que fez isso com ele também tinha sido rejeitada e odiada por todos. E agora os dois, cheios de ódio, angústia e sentimentos vingativos, partem contra as pessoas e unem-se para tornar os vilões mais poderosos desse mundo que o Liam renasceu. Tipo uma espécie de mundo dos mortos ou algo do tipo. Ou um outro mundo, só que a alma dele foi puxada para esse boneco voodoo. Acho que deve ter sido algo assim. Porém, durante essa jornada, talvez eles se perguntem se realmente querem ser os vilões ou se eles apenas foram postos nesse papel contra a vontade e tudo que querem é a chance de serem vistos com outros olhos pela sociedade. Gostei bastante da mensagem final aqui, da ideia, porque daí a gente consegue captar aquilo que eu estou falando em todas as sinopses que eu li hoje, que é qual a história que a gente quer contar. Então, a história aqui é de pessoas que tiveram vidas consideradas horríveis e por conta disso nutriram um sentimento muito negativo por parte das outras pessoas, mas que ao longo da sua jornada, retornando esse ódio para o mundo, eles vão percebendo que talvez isso não seja a melhor coisa a se fazer e talvez principalmente que o ódio gera ódio. Então, do mesmo jeito que o ódio gerou eles gerando mais ódio no mundo, vai gerar mais isso e eles nunca vão tornar isso um lugar melhor. Eu acho bem interessante essa ideia aqui. Gosto da ideia do personagem meio que morrer e aí ser reencarnado num boneco voodoo em outro mundo, algo assim. Então não é que tipo ele morreu e foi para outro mundo numa pegada meio Yu Hakusho, mas a alma dele foi colocada dentro de um boneco porque aquele boneco precisava cumprir ali uma certa missão. Acho bem interessante essa ideia e eu acho interessante os personagens meio que ter a mesma vivência, porque um pode ir aprendendo antes do outro e isso meio que romper a relação dos personagens. Então, primeiro eles são unidos pelo ódio, esse mesmo ódio pode acabar separando eles em algum determinado momento e aí se, por exemplo, o nosso protagonista é o Liam e não a bruxa, então a bruxa, novamente, aquele negócio que eu falo, o personagem que a gente pode escolher como protagonista é aquele personagem que vai passar pelo arco mais intenso e que o leitor vai se identificar mais. Então, se a gente mostrou a vida do Liam sofrendo e etc., a gente compra um pouco mais o ódio dele. Então, eu acredito que a gente precisa comprar mais a virada dele. Logo, a bruxa poderia passar pelo arco de mudança antes, então perceber que esse ódio só gera mais ódio, que ele não leva a nada e que eles nunca vão ter uma vida feliz se eles continuarem só fazendo isso, enquanto o Liam talvez ainda não tenha aprendido essa lição. E aí ele precisa aprender essa lição por conta própria, e isso pode rachar a relação dele com a bruxa. E como ele é meio que também um instrumento da bruxa nesse mundo, isso pode acabar perdendo um pouco do propósito dele, e ele ficar talvez com ódio dela também, por ela estar meio que rejeitando ele, ou ele sentir que ela está rejeitando ele, e aí ela vai ensinar para ele que ela gosta dele e que isso já é uma relação de amor de alguma forma, já é o amor como oposto do ódio nesse caso aqui. Isso já é uma relação de amor, já é um afeto que eles nutriram um pelo outro e que se ele não gostar dela, se ele odiar ela por ela não querer continuar espalhando esse ódio, ele só vai continuar cada vez mais e mais sozinho. Então, ele vai passando por essa jornada até realmente o ponto onde eles vão perceber que retornar o ódio com mais ódio só vai ferir novas pessoas que talvez não tiveram culpa, assim como eles mesmos foram feridos por pessoas que estavam propagando ódio como eles mesmos estão fazendo. Então acho que seria uma jornada muito interessante e aí realmente eu acho que nesse clímax seria onde os dois iriam se confrontar um contra o outro quando um já aprendeu a lição e o outro não. No meu caso aqui, se o Liam é o protagonista, ele tem que demorar mais para aprender essa lição, né? Enquanto a bruxa como coadjuvante, como esse papel da personagem ali que tá dando um caminho, né, pro Liam, ela aprender antes e ensinar ele, e aí
terminar com os dois talvez decidindo seguir um novo rumo, onde eles vão, sei lá, espalhar o amor, aqui entre aspas, mas seria, sei lá, ajudar outras pessoas, usar essa magia que ela tem para ajudar outras pessoas, etc. E talvez mostrar que eles também podem, assim, ó, olha aí o plot twist, que talvez eu acho que o autor pensou, mas seria um plot twist interessante, que a princípio o Liam, ele tinha essa função, né, ele como boneco voodoo, de causar dor em outras pessoas quando ele sente essa dor, mas aí de repente ele pode aprender que ele também tem o poder de causar compaixão e sentimentos positivos nas outras pessoas quando ele sente esses sentimentos, né? Quando ele sente isso. Acho que seria interessante, seria um final maravilhoso e eu acho que teria uma mensagem muito importante até para o leitor que está lendo, porque isso acontece com todo mundo passa por situações horríveis na vida. Claro, alguns passam por situações mais horríveis do que outros, mas todo mundo passa por situações ruins, passa por preconceito, passa por ser julgado, passa por inúmeras coisas e você acaba nutrindo alguns desses sentimentos negativos por coisas que você sofre, independente dessas coisas serem justas ou injustas ou algo do tipo. Porque você pode ter feito uma coisa que realmente ela foi errada ou algo assim, mas que talvez você não sentiu que foi errado naquele momento, aí você sofre uma consequência daquilo e acaba nutrindo um sentimento mais negativo ainda, sendo que o errado também inicialmente era você. Esse tipo de coisa pode acontecer e é interessante que as pessoas precisem aprender também com esses sentimentos, com esses erros, com essas coisas, de que nutrir esses sentimentos negativos não te leva a se sentir feliz no final das contas. Na verdade, ele te leva a se sentir ainda mais mal, te leva a se sentir de forma ainda mais negativa e é um ciclo de negatividade sem fim, a não ser que você escolha conscientemente quebrar esse ciclo. E eu acho que isso seria interessantíssimo de ser mostrado numa história, porque realmente poderia mudar a visão de algumas pessoas. E a gente está vivendo numa época de ódio muito exacerbado, onde as pessoas estão muito à flor da pele, tem esse sentimento muito à flor da pele, sentimentos negativos sendo propagados de maneira muito rápida, e histórias como essa daqui, eu acho que se encaixariam com esse período que a gente está vivendo e talvez poderia melhorar algumas pessoas que estão exatamente nesse caminho de propagar ódio atrás de ódio atrás de ódio. E o nome da nossa última sinopse é Ghost Slayer, ou Matador de Fantasmas. Eu acho que Matador de Fantasmas pior que fica legal, eu falei zoando, mas fica legal. O autor já deixa claro que é um one shot, troféu joinha, se for o seu primeiro mangá, troféu joinha. Vamos tentar analisar com esse contexto de ser um one shot. Frank é um jovem garoto de 12 anos que acaba morrendo em um acidente, aparece o jovem anterior. Ao invés de ir para o céu ou para o inferno, ele acaba ficando preso, entre aspas, no mundo normal, mas no plano astral, ou seja, não consegue interagir com nenhum objeto ou ser tirando os outros espíritos, mas como ele estava sozinho, entre aspas também, não tinha nada para fazer e por conta disso o tédio dominou. Acontece que ele não era o único nesse plano, existem vários outros fantasmas, nome dado aos espíritos que estão na Terra, mas no plano astral. Ele descobre que um desses fantasmas está devorando a alma de todos os outros fantasmas. Cada fantasma que ele devorar aumenta seu poder. Seu nome e apelido é Ghost Slayer. Tá, o matador de fantasmas é o vilão, supostamente. Buscando acabar com seu tédio, embarca em uma jornada conhecendo alguns outros fantasmas pelo caminho, para derrotar o poderoso inimigo. Em sua jornada também descobre a respeito das magias espirituais, que são poderes que alguns fantasmas possuem. São poucos os que possuem e Frank, assim como Ghost Slayer, é um deles. Frank percorrerá um longo caminho, obtendo aliados inimigos, mas continuará com seu objetivo de derrotar o Ghost Slayer. Percorrerá um longo caminho, obtendo aliados inimigos, me parece não condizer com a lógica de um one shot, onde a gente tem que ir um pouco mais direto ao ponto. Esses aliados inimigos, eles são necessários de que forma para a trama, né? Aí entra aquele negócio. Qual é a história que eu quero contar? Eu quero contar a história de um jovem que está se livrando do tédio, buscando um objetivo, e aí esse objetivo já vai livrar ele do tédio, ou algo do tipo, ou qual é a história? Qual é o objetivo aqui da história que a gente está contando? Uma coisa que eu tenho que dizer que particularmente eu achei estranho, que eu acho que fica complicado, é o lance de ele acha que está sozinho, e aí ele não tem nada para fazer, e ele fica entediado, aí ele descobre que existe isso, só que como que ele descobre? Sabe? Ou ele fala, ele vai sair por aí e vai conhecer outros fantasmas e tal, mas o motivo pelo qual ele saiu é que ele estava sozinho e entediado. Só que para ele sair, ele precisa conhecer fantasmas ou conhecer outras coisas que digam para ele que existe isso que está acontecendo, e aí ele possa sair. Só que se ele tem essas outras coisas, ele não tem um motivo inicial para ficar entediado, que era o fato de estar sozinho. Então é um certo paradoxo aqui que pode ser um problema para começar a história. Então
Eu definiria talvez algum outro objetivo que não seja necessariamente se livrar do tédio, para ele poder partir nessa jornada em busca do Ghost Slayer. Um objetivo que tornasse isso talvez um pouco mais direto, talvez um pouco mais pessoal, sabe? Então vamos supor, beleza, ele morreu, ele tá ali, chega nesse mundo, esse mundo tá cheio de fantasma e tal, então não tem essa questão de estar sozinho, de se sentir sozinho, mas talvez, sei lá, deixa eu ver, alguma relação que possa ser direta com isso. Tem esse medo do fantasma que tá comendo, que tá devorando vários fantasmas. Não sei, deixa eu pensar aqui. É que eu tô pensando em algumas coisas, mas talvez seria muito óbvio e eu não sei se funcionaria bem. Sei lá, o pai dele morre e esse Ghost Slayer devora a alma do pai dele, ou algo assim, o espírito do pai dele. Ou o pai dele já tinha morrido e ele, agora que ele morre, que ele descobre essa questão desse mundo e tal, ele vai em busca do pai dele sem saber se o pai dele tá vivo ou não, ou algo assim. Aí daria até pra fazer um clichê que seria o próprio pai dele ser o Ghost Slayer, ou algo assim. Mas também acho que não ficaria tão interessante. Mas o que eu falo aqui é que eu sinto que a gente precisa de um motivo melhor e maior pro personagem partir em busca dessa aventura, porque ele estar sozinho gera um paradoxo com como ele sai nessa aventura e descobre. Quer dizer, tipo assim, nossa, eu estou tão sozinho aqui, eu estou triste, não tenho nada pra fazer. Aí, de alguma forma mágica, ele descobre que tem alguma coisa e um objetivo, ele fala, vou sair pra esse objetivo. Aí ele olha pro lado e tá cheio de fantasma que ele vai conhecer, que vai ser inimigo, que vai se aliar, tipo, fica parecendo, quer dizer, ele tava se sentindo sozinho só porque ele tava parado, quieto, ele não tentou fazer nada pra sair e ver, porque a partir do momento que ele deu 2 passos pra ler, ele descobriu que existia todo um mundo de fantasmas, etc. Sabe? Fica parecendo um certo até furo de roteiro ali. Então, eu tentaria definir algum objetivo maior, deixaria quieto um pouco o lance de se sentir sozinho, ou talvez ele poderia se sentir sozinho pelos amigos dele não estarem ali. Então, o mundo dos fantasmas ser um mundo um pouco diferente, talvez ele não encontrar nenhuma criança, encontrar só velho ou algo do tipo, ali onde ele tá. Ele talvez seguir os amigos dele, se ele tá num mundo ali onde é um mundo normal, ele só não consegue interagir, mas ele consegue ver, consegue ouvir, uma parada bem Ghost do outro lado da vida, né? E talvez ele possa ficar, e aí seguindo um pouco o negócio do Ghost também, ele ficar seguindo os amigos, a família, etc. E aí ele vai se sentindo sozinho por conta disso. Aí talvez ele possa, a partir disso, desse sentimento de solidão, conhecer algum grupo de crianças finalmente. E aí, quando ele conhece esse grupo de crianças, ele se apega a ele, sente, a gente vai precisar trabalhar tudo isso, que é complicado num one shot, você fazer todo esse desenvolvimento pra gente comprar a ideia de que ele ficou sozinho, não sei o quê, e aí descobriu as crianças, fez a amizade, e aí talvez o Ghost Slayer, ele tenha algum lance especificamente de devorar fantasmas de crianças. Porque talvez, sei lá, vamos dizer que eu tô criando um conceito aqui pra sua história, ó. A nossa alma, ela tem uma espécie de poder vital, digamos assim, que é o próprio poder da vida. Então, você, conforme a gente está no mundo, a gente vai gastando esse poder da vida, esse poder da alma. Então, se você morre muito velho, a sua alma é fraca, porque você já gastou todo esse poder da vida enquanto você estava vivo. E aí, o fantasma de criança seria muito mais forte, porque ele tinha toda uma vida pela frente, mas a vida acabou ali, então ela está cheia do poder da vida, porque ele viveu muito pouco, então teve muito pouco tempo para gastar. Nesse sentido, bebês que nasceram mortos ali seriam o supra-sumo, seria a coisa com mais poder de vida possível nesse outro mundo, ou algo assim. E aí talvez esse Ghost Slayer estaria atrás de devorar essas almas com muito poder da vida para ele poder ficar mega forte e de repente comandar o mundo espiritual ou algo assim. Enfim. Então, a gente teria um objetivo forte do protagonista e talvez de um grupo de amigos dele ali que ele já pode conhecer logo no início da história, então poupando toda uma jornada para conhecer novos personagens. E os inimigos podem ser inimigos que ele conheceu ali também ao mesmo tempo enquanto ele conhece as crianças. Então, sei lá, tinha uns velho mal, algumas coisas assim. E aí, beleza, ele se vê em apuros. Aí aparece o grupo de crianças, que é tipo uma ganguezinha de crianças. Derrota o espírito mal, etc. Salva ele faz essa amizade. Respeita a amizade, aí começa a surgir esse Ghost Slayer que tá devorando ali os fantasmas para ter mais poder, etc. Ou algo assim. E aí ele fala, e aí as crianças decidem, a gente vai ser alvo desse cara com certeza. E outras crianças que nem a gente estão sendo alvo. Então, vamos ir atrás desse cara para acabar com ele e
e poder resolver a história. Enfim, aí eu acho que a gente conseguiria apresentar de maneira um pouco mais rápida, não precisa de uma jornada muito grande, né? Até porque se eles são um grupo de crianças e o Ghost Layer ataca crianças, espíritos de crianças, então já coloca os dois em conflito direto, no sentido de que o Ghost Layer também vai ir atrás deles. E aí dá pra fazer perder um ou outro membro desse grupinho, e a gente sentir mal por ter perdido, o próprio Frank se sentir mais mal ainda, e aí buscar, e aí aproveitar que sei lá, que ele conseguiu o lance das magias espirituais, que ele sabe porque ele também é muito forte, ou algo assim, né? Já que ele também tem muita força da vida, eu vou chamar assim, já que ele também morreu criança e tal. Aí ele se aproveitar desse lance das magias espirituais para falar, eu sou o responsável, eu tenho que conseguir ali acabar com ele, não sei o que. Enfim, podendo chegar até o ponto onde alguns dos amigos se sacrificam voluntariamente, se dando de comida, digamos assim, pro Frank ficar mais forte, aumentar sua energia da vida e poder enfrentar o Ghost Slayer. Então, no sentido de tipo, se a gente não derrotar ele aqui, ele vai acabar com todas as crianças que estão no mundo espiritual, que estão no plano astral. Então eu prefiro morrer aqui para que você se torne mais forte e consiga com essa força derrotar ele, do que nós dois vamos morrer de qualquer jeito, porque ele vai devorar a gente e depois ele vai devorar outras almas de crianças ao longo do plano espiritual. Eu acho que funcionaria muito, muito bem aqui. A gente perderia um pouco dessa questão do início, mas a gente manteria a ideia de ele estar sozinho, de ele se sentir sozinho, mas ele quebra isso e colocaria um objetivo muito mais claro para ele ir atrás do Ghost Slayer, porque eu acho que só se livrar do tédio, depois a gente teria que trabalhar muito bem o meio dessa história para que o leitor se importasse, já que o protagonista tecnicamente não teria um objetivo muito forte para continuar fazendo o que ele está fazendo. Então o leitor talvez não sentiria aquele lance de, tipo, quando o protagonista passasse por uma situação muito problemática, o leitor pensaria, pô, mas você nem tem que estar aí, cara. Por que você tá passando por tudo isso pra nada? Tipo, sabe? Vai curtir de outro jeito e tal. Tipo, dane-se isso. E a ideia é que quando o protagonista tá passando por uma situação muito difícil, o leitor fica aflito do tipo, não, ele tem que passar porque ele tem que realizar esse objetivo. E aí, pra isso, o objetivo precisa ser algo muito forte e muito intenso. Pelo menos no ponto de vista do protagonista. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo inteiro. Não é todo mundo que assiste um vídeo de 40 e poucos minutos inteiro discutindo histórias, discutindo mangás. Isso pra mim demonstra que você gosta muito de histórias, de criação de histórias e de fazer mangá. E por isso não perca o evento do Zero ao Mangá, que só vai estar disponível aqui no canal até dia 10, sexta-feira. E se você tem todo esse interesse, esse amor por criar mangá, então o curso Jornada do Mangaka BR vai ser perfeito para você, porque nele a gente tem mais de 50 aulas, acho que já tem mais de 60 aulas, só falando sobre criação de mangá, te dando o passo a passo, o guia, o mapa ali com o caminho das pedras para você pegar todas as suas ideias, a sinopse aqui que você enviou aqui, organizar essas ideias em uma sequência igual eu faço, igual eu organizo aqui. Eu mostro como você também pode fazer isso, qual a lógica e como de fato colocar isso no papel, como fazer, como produzir cada etapa, cada detalhe, cada parte ali mínima da criação e produção de um mangá é abordado com profundidade no Jornada do Mangaka BR. É o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangás lá 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Eu quis colocar realmente tudo que eu queria ter aprendido naquela época nesse curso para que você não precise passar por todo o caminho que eu passei para aprender isso. O link está aqui na descrição e ele está em promoção também até o dia 10, sexta-feira. Então aproveita porque esse preço não vai voltar depois. Valeu para você que assistiu. Deixe seu like aqui para dar uma força pro canal também. Seja membro caso você queira dar uma força ainda mais e ter sua sinopse lida aqui antes, sem precisar entrar nessa fila gigantesca. Enfim. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!